Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os protestos que estão acontecendo nesse exato momento na Europa. É um caos totalmente instaurado na Europa por conta dos agricultores que estão fazendo esses protestos. Eles estão tomando as cidades, eles estão levando seus tratores para as cidades, estão fechando as estradas, enfim, estão levando os animais para as cidades, estão jogando fezes de animais nas prefeituras, nos gabinetes de políticos. Pois é, cara, lá o político quando pisa na bola, a população, cara, dá a resposta na hora, diferentemente do que acontece aqui no nosso país, né? E aqui é imposto em cima de imposto nas nossas costas, é os políticos fazendo umas pedaladas, é os políticos fazendo o que querem aqui no nosso país e a nossa população está totalmente anestesiada, esperando o final de semana para tomar uma cervejinha, comer um churrasquinho, ouvir um pagode, um funk. Enfim, aqui no nosso país os políticos fazem o que eles querem e eles não têm nenhum tipo de represália, né? A gente está totalmente anestesiado. A gente deveria aprender um pouco mais com o pessoal da Europa, hein, cara? A gente precisaria aprender, mas o fato é que os agricultores estão fazendo esses protestos por conta de quê, hein, Josué? Por conta de aumento de impostos, olha só, aumento de burocracia para os agricultores também, por conta da mudança climática, de várias leis que eles estão colocando lá, aumentando a burocracia. O que está acontecendo? Um aumento no custo de produção dos produtos lá na Europa, o que está desencadeando sérios problemas, porque eles não estão conseguindo vender os seus produtos, ou seja, o pessoal está comprando produtos de outro lugar e não estão comprando com eles, e isso está gerando uma série de problemas e por isso que eles estão fazendo esses protestos. Você pode estar se perguntando, Josué, o que eu tenho a ver com esses protestos lá na Europa? O que isso vai interferir na minha vida aqui no Brasil, cara? Isso vai realmente interferir? Bom, primeiramente, no mundo globalizado que a gente vive hoje, qualquer coisa que aconteça em qualquer lugar do planeta interfere na nossa vida aqui. Então não tem para onde correr. Isso realmente acontece. Segundo ponto é que o Brasil está diretamente envolvido nessa questão desse protesto lá na Europa, dos agricultores. Por quê? Porque a União Europeia criou um acordo União Europeia e Mercosul. E exatamente aqui é onde está o grande problema. E eu vou te trazer todas as informações desse acordo. E se esse acordo já está refletindo em alguns problemas lá na Europa, você pode se preparar porque também vai trazer problemas aqui para o nosso país. E não sou eu que estou falando, é simplesmente um órgão do governo, o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas aqui do nosso país. Eles que trouxeram um estudo e eu vou trazer esse estudo aqui para você ver como é que isso vai interferir diretamente na nossa mesa. Já está interferindo nos preços dos alimentos, na nossa economia e vai interferir ainda mais no futuro. Fica comigo até o final do conteúdo. Bom, mas antes de entrar a fundo aqui no conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre, vou pedir para você o seu like logo aqui no início do conteúdo. Você que já conhece o nosso trabalho aqui no YouTube, já deu o like antes mesmo do nosso bate-papo começar, né? Mas caso você tenha caído de paraquedas aqui no canal, então calma, segura sua mão, acompanha o conteúdo até o final. Se você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal também. Bom, vamos lá para o conteúdo. Antes da gente falar aqui sobre o acordo da União Europeia com o Mercosul e como que isso vai impactar na nossa mesa, a gente vai falar sobre os protestos lá na Europa, que está ganhando tração lá, né? Vários países estão aderindo aos protestos. Nesse exato momento, 11 países aderiram aos protestos, como você pode ver nessas matérias que eu vou te apresentar aqui. Olha essa matéria que saiu na Veja, abril, no dia 2 de fevereiro de 2024. Paciência acabou. Protestos de agricultores explodem em países da Europa. A fronteira entre Holanda e Bélgica foi bloqueada por manifestantes, bem como estradas em Portugal também, Polônia e na Grécia. E como você pode ver nessa imagem aqui, tá vendo? Um monte de tratores no centro das cidades, né? No meio dos prédios, no asfalto, nas praças. Protesta dessa forma, precisa chamar a atenção e essa é a forma que eles encontraram de chamar a atenção dos governantes lá da Europa para mudarem esse acordo com a União Europeia, como a gente vai trazer daqui a pouco. Protestos de agricultores tomaram contas de países da Europa nessa segunda-feira, dia 2 de fevereiro, à medida que os custos de produção sobem, o valor das mercadorias cai e as importações de alimentos disparam enquanto a União Europeia amplia as restrições para combater as mudanças climáticas. Ou seja, eles estão mudando as regras lá na Europa para os fazendeiros, para os agricultores, por conta das mudanças climáticas. Essa está sendo a narrativa e isso está gerando um verdadeiro pesadelo na Europa. E essa outra matéria que saiu aqui na Gazeta do Povo, novos protestos na Europa, agricultores bloqueiam estradas com tratores na Espanha para pedir melhorias no campo. Essa matéria acabou de sair agora no dia 6 de fevereiro de 2024. Os protestos também pegando tração lá, como você pode ver nessa imagem. Europa tem fim de semana marcado por protestos de agricultores. Manifestações se intensificaram
em países como Bélgica e França. Na Alemanha também milhares de pessoas foram às ruas de Berlim para protestar. E nessa outra matéria que saiu na revista Oeste, França, agricultores despejam esterco e lixo em frente de prefeitura. O setor denuncia a queda da receita, o abuso das normas ambientais e a concorrência estrangeira. E a gente está vendo aqui os caminhões jogando lá um monte de lixo e fezes, né, dejetos de animais nas prefeituras e em órgãos públicos também, e em gabinetes de políticos, isso na Europa inteira. Bom, historicamente o agro ele toma muita pancada, né, de vários setores da nossa sociedade, porque o agro não tem para onde correr. Para você produzir, né, plantar um alimento, você tem que abrir um espaço para plantar ali o alimento, para colher o alimento e, enfim, para a gente se alimentar. Não tem para onde correr. A mesma coisa com a produção de animais. A agropecuária, por exemplo, precisa de espaço para cuidar dos animais e aí produzir vacinas. Esses animais ele acabam agredindo o meio ambiente e a gente vai ter que buscar uma forma de resolver esse problema. E eu acredito que no futuro a nossa sociedade vai encontrar uma solução para resolver esse problema. Agora, enquanto isso não acontece, a gente toma muita pancada. E lá na Europa é pior ainda, porque aqui no Brasil a gente tem muito espaço, tem muita terra. Lá na Europa é muito espremido, não tem muito espaço. Só que a Europa ela vai trazendo acordos para quê? Para fazer com que outros países produzam a comida, produzam os alimentos e levem esses alimentos lá para a Europa. Só que o mercado local, né, a economia local, os fazendeiros locais, o agronegócio local não está gostando de nada disso, obviamente. Porque a União Europeia está criando várias barreiras burocráticas para impedir que esse pessoal produza os seus alimentos e no futuro eles abandonem as suas fazendas e essas fazendas podem virar aqui uma indústria, por exemplo, que é o jogo da Europa. Se industrializar cada vez mais, diferentemente do que acontece aqui no nosso país. E agora está acontecendo essa série de protestos que já até surtiu efeito, como você pode ver nessa matéria. Macron, o presidente da França, pede à União Europeia que interrompa o acordo com o Mercosul em meio a protesto de agricultores. E esse posicionamento do Macron acabou colocando panos quentes no protesto lá na França, que está dando uma arrefecida no povo, nos agricultores lá na França. Agora, como é que funciona esse acordo da União Europeia com o Mercosul, que está dando essa polêmica toda, esses protestos todos lá na Europa, hein? Funciona da seguinte forma: a União Europeia ela vai abrir os seus mercados para os produtos aqui do Mercosul, que são produtos commodities, como grãos, como minério de ferro, como petróleo também, mas é mais focado na parte de alimentos. E dessa forma, os países aqui da América do Sul seriam os maiores beneficiados com isso, porque iriam exportar mais os seus produtos, as suas commodities. E aí você pode estar pensando, caramba, José, mas como que isso pode ser algo negativo, né? A gente vender mais os nossos produtos? Como é que isso pode ser algo ruim para a gente? Bom, esse daí é só uma parte do acordo, porque tem uma outra parte do acordo, uma série de restrições aqui para o nosso país, que o nosso país vai ter que aderir a essas restrições. Um exemplo de uma restrição é o seguinte: bom, a União Europeia, olha, a gente vai abrir aqui os nossos mercados, a gente vai comprar os produtos de vocês, né? Então vocês vão produzir aí os alimentos e a gente vai comprar esses alimentos de vocês, só que tem uma coisa: vocês não podem investir na indústria de vocês. Ou seja, vocês não podem investir nenhum real nas indústrias aí dos países de vocês. Se vocês precisarem de um produto industrializado, vocês vão comprar com quem? Com a gente. A gente vai dar alguns benefícios para vocês comprarem os produtos industrializados aqui com a gente, mas vocês não podem investir na indústria de vocês. E isso aqui é um grande problema que a gente precisa debater. Eu gostaria que você desse uma olhada nesse gráfico aqui, ó, que mostra a participação da indústria no PIB do Brasil da década de 70 até 2022. Esse aqui é o gráfico, tá vendo? Ó, esse aqui é o gráfico. A gente consegue ver que ali 70 até 94, 95, a gente tinha a nossa indústria participando aqui aproximadamente de 30% do PIB. Só que a partir de 90 começou um processo, de 90 até 95, um processo de desindustrialização do nosso país. E olha só, nesse exato momento a gente tem a nossa indústria participando aproximadamente 15% do nosso PIB. Ou seja, metade, a gente perdeu aqui a metade de capacidade da nossa produção industrial aqui no nosso país, exatamente com uma série de desincentivos, né, à industrialização. Ou seja, um incentivo à desindustrialização do nosso país, muito por conta de acordos como esse que você está vendo da União Europeia, né, que está abrindo seus mercados aqui para o nosso país, só que na contrapartida a gente não pode investir na nossa indústria.
Olha o resultado disso aqui. Esse aqui é um estudo completo do IPEA, tá? Eu vou deixar todos os links aqui na descrição desse conteúdo, mas eu quero abrir para você essa parte aqui desse estudo, que é exatamente a apresentação. Você vai ver que foi feita no dia 4 de julho de 2023. O acordo Mercosul-União Europeia e mudança estrutural. Ou seja, a gente está tendo uma mudança estrutural na estrutura da nossa economia com esse acordo. Eu vou ler um pedaço aqui dessa nota para você ter a ideia do teor do que é esse acordo e o que esse estudo mostra, que esse processo de desindustrialização traz uma série de problemas para a nossa economia. Ou seja, se a gente realmente der continuidade a esse acordo, falta de aviso é que não foi. E não sou eu que estou avisando. É o próprio Instituto do Governo, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Preste atenção nessa nota aqui, depois eu quero saber a sua opinião do que você acha disso tudo. As simulações recentes dos impactos do acordo Mercosul-União Europeia realizadas em modelos de comércios tradicionais prevêem ganhos modestos para o Brasil. O que eles estão querendo dizer aqui? Olha, a gente fez algumas simulações, trazendo todos os inputs desse acordo do Mercosul com a União Europeia, e segundo o nosso estudo, segundo as nossas simulações, a gente vai ter ganhos muito modestos com esse acordo, ou seja, vamos ganhar muito pouco com isso. A maioria dos estudos prevê um aumento no PIB na casa aqui de 0,20 e 0,45 no longo prazo. Ou seja, vamos botar aqui 10, 20, 30 anos. Esse acordo vai impactar 0,20 e 0,45 no nosso PIB no longo prazo, que realmente é muito pouco. E aqui é onde está a grande questão. Ao se acrescentar tais efeitos, a efeitos de quê? Desses impactos do acordo. Ao acrescentar tais efeitos, a tendência é piorar a avaliação dos ganhos de comércio do acordo para o Brasil. Ou seja, esse negócio que vocês estão inventando aí, esse acordo, ele não vai trazer nada de benefício para o país. Ele vai, na realidade, trazer piora para os nossos ganhos no longo prazo. Por quê? Por causa disso aqui que vem agora. Ó. Considerando resultados da literatura baseada em modelos de equilíbrio geral, com mudança estrutural e análise dos efeitos da liberação dos anos de 1990 a 1995, lembra? Foi exatamente esse gráfico aqui que eu trouxe para vocês, ó. Exatamente esse gráfico aqui. O que aconteceu? Ó? A entrada em vigor do acordo, esse acordo União Europeia-Mercosul, tende a aprofundar o quê? A desindustrialização da economia brasileira e pode gerar impactos adversos de longa duração sobre o mercado de trabalho das regiões mais industrializadas do Brasil. Então, para que você saia desse bate-papo entendendo o que está acontecendo aqui, é o seguinte, meu amigo. Esse acordo da União Europeia com o Mercosul, com o Brasil, o que vai acontecer? Vai aumentar essa discrepância, né, dos países industrializados em comparação com os países desindustrializados. Nós vamos cada vez mais nos distanciarmos disso tudo. E para a gente é algo péssimo. Por quê? Se você foca em ser somente um produtor de commodity tem o preço das suas commodities, dos seus produtos, um preço tabelado. Você não consegue esticar aqui os seus ganhos. Em contrapartida, quando você tem um país industrializado, quando você foca na sua indústria, você consegue gerar valor agregado ao produto. Você consegue produzir um insumo, transformar esse insumo num produto acabado, e esse produto acabado ele tem um valor agregado muito maior e tem um mercado gigantesco para você ganhar muito dinheiro com isso. E eles estão fazendo exatamente essa barreira aqui, ó, aumentando esse muro, fazendo com que o nosso país, continue cada vez mais debaixo da sola do sapato deles. Assim como foi lá em 1500, quando o Brasil foi descoberto e nós nos transformamos nessa colônia que nós somos hoje. A grande diferença é que hoje nós somos uma colônia do século XXI. Ou seja, esse acordo é para manter o Brasil abaixando a cabeça para esses países desenvolvidos. E quem é que perde com tudo isso? É a nossa população, é a nossa economia, e não foi por falta de aviso, porque esse estudo do IPEA mostra exatamente do que se trata todo esse acordo União Europeia-Mercosul. Bom, já trouxe muitas informações aqui nesse bate-papo. Você já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. A gente só deu start no nosso bate-papo, que vai dar prosseguimento aqui embaixo, ó, no campo dos comentários. Deixa sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo. Aqui no nosso canal, você tem voz, a sua opinião ela é muito importante. É importante também que você compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, para que outras pessoas tenham acesso a essas informações também. Se você gostou desse bate-papo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê no nosso próximo bate-papo.